Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro vídeo da série em que eu estou ensinando passo a passo para você preencher o Common Application, que é a plataforma utilizada para a gente tentar faculdades nos Estados Unidos, no Canadá e também em vários outros países. Então, sem enrolação, bora para esse vídeo, mas antes disso, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique no sininho para não perder nenhuma notificação, toda semana eu estou postando vídeo, nessa semana especificamente estou postando vídeo todos os dias sobre Common App, e também vai lá nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, que é @ovitorlacerda, para você não perder os conteúdos que eu posto por lá também. Então é isso, bora para esse vídeo. Bom, nos outros vídeos eu ensinei como você se inscreve no Common App, como você preenche a aba de Profile e Family, e hoje eu vou falar sobre a aba de Education, que é um pouquinho mais complicado porque você precisa adicionar a sua escola do ensino médio. Então, a primeira parte é você realmente encontrar a sua escola do ensino médio. É uma parte que muita gente tem dúvida, porque geralmente não tem todas as escolas, principalmente aqui do Brasil. Então, dá pra você pesquisar, tentar achar o nome da escola, mas dá pra você também buscar por país. Então, por exemplo, eu vou colocar Brasil aqui, vai ter vários nomes de escolas, mas infelizmente não vai ter todas. Então, nesse caso de você não achar, você vai até a última opção e vai colocar que você não viu sua escola aqui nessa lista. Se você estuda em casa, tem a opção de colocar aqui que você estuda em casa, porque aqui no Brasil, na verdade, por lei, você não pode fazer isso, mas algumas pessoas praticam essa prática. Então, tem essa opção aqui, que é comum nos Estados Unidos, mas primeiramente eu pesquisaria o nome da escola realmente para ver se está aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome da escola, vou tentar encontrar a escola que eu estudei, porque talvez tenha aqui, porque bastante gente de lá já tentou ir para os Estados Unidos. Instituto Federal do Espírito Santo. E não tem, viu? Mesmo a minha, que eu já estudei lá, fui para os Estados Unidos, outras pessoas também, ela ainda não se encontra aqui. Talvez está o nome IFES, talvez está também. Então, bom, não achei, tá tudo bem, você coloca que não vê o nome da sua escola na lista. E aí você clica em continuar. Bom, então aqui você vai colocar qual país que é essa escola. Você vai colocar também as outras informações sobre o tipo dela, se ela é pública, se ela é religiosa, se ela é independente. Então, você coloca pública, se ela é pública no caso, e você coloca as informações mesmo, endereço, cidade, o código postal e depois clique em continuar. Bom, depois você vai colocar qual data que você entrou, eu vou colocar uma data bem aleatória aqui, e você vai colocar se é uma boarding school. Boarding schools são escolas que são internatos, então você mora lá. No meu caso não foi assim. Perguntou se você vai se graduar por essa escola ou se você já se graduou por lá. No caso, sim. Então, se você planeja mudar de escola até o fim do ano, você coloca não, e a data que você planeja sair. Mas se você se planeja graduar por lá, você coloca yes e coloca a data de graduação. No caso, vamos deixar que é o final do ano, dezembro de 2021, que seria a data que eu iria me formar se fosse esse ano. Bom, nessa parte aqui você tem a opção de colocar se houve alguma mudança ou se desde que você se formou da escola teve alguma coisa. Então, por exemplo, se você se graduou antes do previsto, você coloca essa opção. Se graduou depois, provavelmente por conta do Covid, isso aqui provavelmente poderia ter acontecido com várias pessoas. Se você tirou um tempo fora da escola também, por exemplo, se você no meio do ano fez um intercâmbio e depois voltou para a escola, isso qualifica como tempo fora. Ou se você teve um gap year. Gap year é ano sabático, em que você tira normalmente depois que você se forma no ensino médio e antes de começar a faculdade. No meu caso, eu tirei um gap year, então vou colocar aqui. Vocês veem que abre a opção para você colocar uma essay de 250 palavras sobre o que você fez nesse ano. Se você teve um gap year, é importante que você tenha uma essay bem estruturada. Aqui não cabe muito, mas ela precisa ser bem estruturada, falando o que você fez nesse tempo, como que você dedicou o seu tempo. Então é importante que esteja tudo aqui para dar o contexto para a escola. Eu vou escrever qualquer coisa aqui só para continuar, para mostrar para vocês. E bom, as informações que você colocou anteriormente é sobre a escola que você está por último estudando. Caso você também, nesses 4 anos de ensino médio, você tenha feito parte de outra escola, você tem a opção aqui de selecionar elas e é basicamente o mesmo processo.
No caso, vai perguntar por que que você deixou essa escola, então é importante que você faça também uma essay de até 250 palavras explicando por que que você teve que sair dessa escola e tá tudo bem. É mais para prover um contexto maior para as faculdades. No meu caso, eu vou deixar 0, porque eu fiz ensino médio na mesma escola que eu me formei, mas tem as opções aqui para você colocar até 3 escolas. Caso durante o ensino médio você tenha pegado créditos universitários, você tem como colocar aqui o número de faculdades que você teve acesso. É importante notar que esse Common App aqui não é para transferência. Existe um Common App para transferência que você seleciona assim quando você está clicando para criar uma nova conta. Esse Common App aqui é para você começar no primeiro ano da faculdade. Então, mesmo tendo créditos universitários, e isso não é tão comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos muitas pessoas fazem, por exemplo, o último ano do ensino médio junto com alguma coisa na faculdade. Essa é a opção aqui para você colocar quantas universidades que você pegou esses créditos. E aí é o mesmo processo, você vai encontrar essas faculdades. Se foi um Summer Program que dava créditos, se foi uma dupla matrícula que você teve, que foi esse exemplo que eu tive, ou se você ganhou esse crédito diretamente de uma faculdade de alguma outra maneira. Você vai colocar aqui as informações e o tipo de degree que você ganhou, o diploma que você ganhou, que às vezes com crédito você poderia ter ganhado, por exemplo, um Associate Degree, que é comum nos Estados Unidos, mas não existe aqui no Brasil. Então, caso nos Estados Unidos você tenha feito isso, tem essas opções aqui, mas caso você não tenha feito, pode colocar 0 e tá tudo bem, é apenas continuar. E bom, chegou a hora de você colocar sobre suas notas, sobre suas informações no ensino médio. Então aqui vai perguntar qual o tamanho da turma que está se formando. É importante notar que esse tamanho de turma é todas as pessoas que estão no terceiro ano, mesmo que não seja da sua turma mesmo. Então, por exemplo, minha escola tem 5 turmas do terceiro ano. Você vai colocar aqui aproximadamente quantos alunos juntando todos esses terceiros anos que estão se formando. Então, eu vou colocar 200. E aqui vai perguntar sobre o ranking. Não é obrigatório ter um ranking da escola, mas caso seja possível fazer, é bom ter para dar mais uma forma das faculdades compararem você com outros alunos da sua escola. Então você pode ter um ranking exato, por exemplo, se você é ranqueado 2 na sua turma de 200. Tem outras formas de você colocar o ranking também, como top. Então, por exemplo, se você está no top 10%, 20%, 30%, tem outras formas aqui de dar também de 20, 40, 60. Então tem várias formas. No vídeo que eu explico para os counselors, eu explico mais detalhadamente o que significa cada um desse tipo de ranking. Mas geralmente a gente usa um exato mesmo. E esses aqui são rankings de aproximação. Então, por exemplo, se você não conseguiu pegar um ranking de todo mundo, mas sabe que você está aproximadamente no top 10%, que de toda a turma, então, por exemplo, dos 200, você está entre os 20 melhores, você está no ranking 10%. Mas se você não sabe exatamente, você coloca esse tipo de ranking aqui. Mas lembrando que não é obrigatório ter ranking. E aqui vai perguntar se o ranking ele tem peso ou se ele não tem peso. Então, geralmente não tem peso, a menos que essa escola seja explícita, já dá o ranking com algum peso calculado. Bom, gente, agora chegamos na bendita GPA, que é uma parte que muita gente tem dúvida, porque muita gente aí fala que a gente tem que converter para o sistema americano, que vai até 4.0, e não, você não precisa converter. Bom, aqui no Common App tem como você escolher a escala que sua escola utiliza, então, por exemplo, a minha era de 0 a 100, e aí eu coloquei meu GPA, que era 87.74. E é isso mesmo que você faz, você não precisa converter para o sistema americano. No caso, eu sei que essa aqui é a minha média, que é basicamente a média simples aritmética calculada a partir dos meus 4 anos de ensino médio. E não tem peso, mas algumas médias podem ter pesos, então você coloca que é com peso. Bom, caso sua escola ela siga aquele sistema A, B, C, D e F, ela não oferece uma nota que é sua média, tá tudo bem. Vocês podem ver aqui que o GPA ele não é obrigatório, então não precisa colocar um GPA caso sua escola não tenha. Mas caso você consiga calcular, é importante que tenha aqui para oferecer novamente mais dados para a faculdade. Então, a partir disso, você clica em continuar. Bom, agora chegamos na parte em que você vai colocar os dados das últimas aulas que você teve. Então, por exemplo, se você está no terceiro ano do ensino médio, você está pegando 10 aulas nesse ano. Você vai colocar aqui 10, que é a quantidade que você está pegando. Eu fiz técnico integrado, então eu coloquei bastante. Eu acho que era em torno de 14 aulas que eu tinha por ano, então eu coloquei 14. Bom, agora eles perguntam como que é o sistema da sua escola. No meu caso, eu deixei semestre,
porque as notas elas eram anuais, então eu coloquei que no primeiro semestre eram as mesmas matérias do segundo, mas eu coloquei em semestre porque era melhor para a organização. E aí aqui você coloca o tipo de aula que é. Então, por exemplo, se é uma aula de matemática, você coloca o tipo de matemática que é, ou se é um outro, ou o tipo mesmo de aula, se é biologia, química, física, etc. Sempre vai ter a opção outro, caso, por exemplo, sua aula não tenha um tipo específico que está listado aqui, então tá tudo bem. Você vai colocar o nome da aula, vai colocar o nível, que geralmente é Standard, Regular, que é o nível regular, mas caso você tenha feito aulas com níveis diferentes que estejam listados na escola, você coloca esse nível, mas também você tem a opção de colocar que não aplica, sendo que tá tudo bem também. Ou você coloca que não aplica, eu geralmente coloco Regular, porque as aulas geralmente são regulares mesmo, você não tem a opção de escolher suas aulas. E aí você coloca como que foi as aulas. No meu caso, foi o ano inteiro. E aqui você coloca sobre a segunda aula e assim por diante, até completar todas que você colocou lá no início. Então aqui eu coloquei 10, vão ter 10 opções. Eu vou deixar uma agora para não ter que explicar todas essas aulas, então eu vou deixar qualquer nome aqui só para passar para a próxima e continuar. Mas basicamente nessa área você vai colocar todas as aulas que você teve por último. Então caso você já tenha graduado no ensino médio, vamos colocar as aulas que foram do seu último ano do ensino médio. Bom, a próxima parte é sobre Honors. Honors merece um vídeo inteiro aqui no canal para eu explicar, mas é basicamente qualquer tipo de conquista que você teve ao longo do seu ensino médio, não só em Olimpíadas Científicas, mas talvez uma conquista pessoal ou alguma conquista, por exemplo, fui eleito para ser o líder de turma, isso entra em Honor. Então você vai colocar yes, se você tem, e você tem a possibilidade de colocar até 5 honors. Então eles vão perguntar o título da sua honor, qual ano que você conseguiu ela, se foi no nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, ou depois de ser graduado, e o nível de reconhecimento, se foi na escola, no estado, na região, se foi nacional ou internacional. Caso você não tenha honor, não tem problema, você coloca no e continua. A próxima parte está perguntando sobre organizações comunitárias que você participou e que te deu ajuda gratuita para o processo de application. Então você tem a opção de colocar aqui o tanto que você participou. Basicamente você coloca as informações sobre a pessoa responsável por essa organização, mas caso você não tenha feito parte de nenhuma, pode colocar 0 sem problemas e clique em continuar. Bom, a próxima parte é sobre seus planos futuros. Então é basicamente para as faculdades terem uma ideia do que você planeja. Claro que você não precisa obrigatoriamente ir para esse plano, mas é a sua ideia principal agora. Então no meu caso, eu coloquei que eu queria fazer pesquisa científica no meu futuro e é que eu ainda planejo fazer. E qual é o último diploma que eu quero ter? Eu quero ter um PhD, então eu coloquei aqui o doutorado. E a partir disso você clica em continuar. E tudo da parte de Education vai estar aqui com checklist que deu certo. Então, bom, o vídeo de hoje foi sobre a parte de Education, que é uma parte um pouco mais complicadinha, que pede sobre GPA, ranking, mas vocês viram que muitas delas não são obrigatórias, então você coloca tudo que tiver ao seu alcance para as faculdades terem um contexto melhor de como te avaliar, mas tá tudo bem se não tiver. Claro, faça um esforço para ter. Então, por exemplo, minha escola não tinha ranking, mas eu pesquisei as notas de todo mundo para pelo menos fazer um ranking daquele estilo 10%, 20%, para as faculdades terem uma noção de como eu estava naquele ranking. Porque como minha escola era mais difícil o sistema, minha nota, que era lá em 87, ainda assim estava no ranking das 10% melhores. Então é importante que você tenha ranking caso sua nota seja baixa, mas que no contexto dessa escola ela seja boa. Então foi isso, gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outro assunto em que eu vou explicar o passo a passo também no Common App de como preencher, mas espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, não esqueça de deixar o like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Vai lá nas minhas outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por lá também. E é isso, gente. Até amanhã no próximo vídeo.